Oi, Flávia, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Eu que te convidei a aparecer no seu. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Eu tô sem microfone. Tá dando para me ouvir? Tá, perfeito. Então tá bom. Na verdade, seu convite, eu já estava pensando em te convidar também. Você é como se fosse uma extensão aí do mestre Jason Fung, que eu sou muito fã e é muito bom compartilhar com pessoas que se aprofundam no assunto, profissionais sérios e com certeza tendo o Fung como base não tem erro, né? Eu gosto de falar, eu queria te agradecer em público também, ao vivo, porque para o pessoal que não me conhece ainda, olha que chique, gente. Eu conheço a Flávia, sabe como? Simplesmente, eu estava no Canadá, dentro da sala do Dr. Fung, e ele falou, Maíra, você não conhece a Flávia? Eu falei, Flávia? Não conheço. Ele, não, você precisa conhecer ela. Peraí, na mesma hora ele pegou o celular dele e me mandou o seu contato. Então foi assim que a gente conheceu. Eu conheci a Flávia, foi pelo Dr. Fung. Não dá para ser mais chique, né, Flávia? Ai, muito, muito chique. Eu não sabia disso. Que Sério, foi assim, elogiou, falou, imagina, você precisa conhecer a Flávia, ela é super popular no Brasil. Ela tem um trabalho ótimo e você precisa conhecer. Foi assim, Flávia. Não acredito. Ai, eu não sabia. Então eu tenho que te agradecer, porque desde o começo você sempre foi maravilhosa comigo. E esse mundo digital não é fácil. Pra gente que é médico ainda, a gente não aprende absolutamente nada. Então eu não sabia absolutamente nada. Você sempre foi ótima comigo, então eu tenho que te agradecer publicamente disso. E tenho que te agradecer pelo seu trabalho maravilhoso, Flávia, porque o que você faz pelas pessoas, pouca gente está conseguindo fazer, né? Porque o problema de tantos problemas relacionados ao excesso de insulina que afetam tantos tipos de problemas médicos e se a gente não enxerga o problema, fica difícil de ajudar. Então, eu tenho certeza que o que você tem feito tem melhorado a saúde de muito mais pessoas do que muitas farmácias fazem. Ai, obrigada, muito obrigada. Realmente eu não sabia desses detalhes e quero agradecer também, parabenizar teu trabalho. Eu ouço bastante pessoas da região aí de São Paulo, de Campinas. Aí, gente, quem precisar de uma médica que entenda de jejum, de insulina, a Maíra aí tá arrasando. Então, e a gente já escuta os feedbacks falando da sua abordagem, de como que você atende, porque são muito, muito poucos os profissionais, né, que sabem do assunto, que se aprofundam e conseguem orientar os pacientes. Isso, a gente junta vai fazer uma boa lavagem cerebral em quem está precisando perder os medos do jejum, né, Flávia? Exatamente. Olha, qualquer coisa você me dá um feedback, porque não estou em casa, a gente está aqui em Gramado, numa parte, e a internet aqui não está muito aqui. Hã? Preparada para esquiar? Aqui a previsão é que cai uma neve, estamos esperando, então vamos ver. Maíra, uma das coisas, assim, é muito bom que uma médica vai que explicar, né, com toda a parte fisiológica, as pessoas têm muito medo da fome, né? Na verdade, o maior problema, o maior impedimento do jejum é o medo, né? Que as pessoas acham que passar mais de 12 horas, tipo 24 horas é quase um sacrilégio, né? E principalmente as pessoas obesas, que a gente está falando aqui de resistente à insulina, pré-diabéticos. O que você acha dessa abordagem, assim, que é muito comum falarem, jejum até 16 horas no máximo para as mulheres, não pode passar disso. O que você acha disso? Eu adorei que você começou por isso, porque realmente, medo da fome, a gente tem que respeitar as pessoas que têm medo da fome, porque enquanto você está no ciclo do carboidrato, com muita insulina, com muita liberação de insulina, cada vez que você come de 3 em 3 horas, você já tem uma liberação exagerada de insulina. Um dos efeitos colaterais que a gente sente, um sintoma importante, é sentir fome. Então, você imagina que aquela pessoa que está com hiperinsulinemia, comendo de 3 em 3 horas, ela sente fome o tempo inteiro e é desagradável sentir fome o tempo inteiro. E todo mundo aqui que já começou o jejum, já alguma vez na vida passou por isso, de sentir uma fome desagradável.
Então, esse sintoma é realmente importante que você leve em consideração e você precisa, se você ainda tem medo do jejum por isso, por medo da fome, saiba que esse medo é comum por causa dos hormônios, mas quando a gente arruma os hormônios, como que a gente arruma os hormônios? Melhorando o que a gente come e aumentando esse tempo. Então, você vai precisar passar por um período difícil, que é o de adaptação do jejum, mas você vai precisar passar por isso para entender que a fome não é algo crescente que vai subindo até o infinito, até você sentir algo que te sobrecarrega e te deixa extremamente infeliz, que não tem fim. A gente tem estudo mostrando isso, colhendo sangue do paciente de hora em hora para ver o que acontece com a fome. Um dos principais hormônios que sinalizam a fome são a grelina. A grelina é liberada pelo seu estômago vazio. Esse estímulo da fome, ele é cíclico. Ele sobe e ele desce. Não importa quantas horas você fique, a gente tem isso registrado, jejum, de pegar as pessoas, deixar 7 dias no hospital colhendo sangue seriado, e você vai vendo que os picos de fome aparecem e vão embora, que é o que o Dr. Funk fala da fome que vem em ondas. Se você aprender a ignorar alguma dessas ondas várias vezes sistematicamente, você vai obter muitos benefícios de saúde. O mais óbvio é o emagrecimento, mas muito além do emagrecimento é a liberdade de parar de ficar algemado à comida. Então, você pensa que um celular, quando seu celular tem que carregar a cada 3 horas, você já fala, que lixo, eu quero trocar, eu quero jogar essa porcaria no lixo. E você precisa de 3 em 3 horas comer, carregar alguma coisa na bolsa e parar na lanchonete. Isso é uma escravidão que você só percebe que você se liberta dela quando você aprende a lidar com a fome. E isso realmente é difícil para quem está no ciclo, mas se você tiver informação suficiente, sabendo que sim, é difícil, sim, a fome vai aparecer, mas sim, se você aprender a ignorar, ela vai embora. Então isso eu acho muito importante você ter falado, porque é o primeiro passo mesmo, é o principal efeito colateral do jejum, o mais conhecido, o mais esperado e o que mais afasta as pessoas de fazer jejum. Sim, e sobre o tempo, não sei se você, esses dias, saiu um estudo falando o ano passado que o jejum prejudicava as células pancreáticas, você deve ter visto um artigo, enfim, e muitas pessoas ficaram com essa preocupação, enfim, falaram que o rato lá fez um jejum super longo e que isso prejudicou o sistema pancreático lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o jejum em relação à nossa saúde aí do pâncreas, enfim, de nosso sistema todo. Então, um dos principais efeitos deletérios do excesso de insulina ao longo do tempo é o acúmulo de gordura na região visceral. O que seria esse acúmulo que a gente vive falando que gordura se acumula? A gordura, ela não é ruim em todos os lugares do seu corpo. No subcutâneo, a gente sabe que a gordura não faz mal, tanto que tem estudos que eles fazem lipoaspiração, tiram 10 quilos de gordura e a paciente continua normal, nem melhor e nem pior, inerte. Então, gordura depende do lugar onde ela está para ela te fazer mal ou te fazer bem. A gordura em volta dos órgãos é a gordura ruim que está relacionada à resistência insulínica e ela aumenta, é como se fosse lenha na fogueira. Quanto mais você tem insulina, mais você acumula lá, e quanto mais você acumula lá, mais disfunção das células daquele órgão você tem. Isso vale para o fígado e para o pâncreas, que são peças-chave na saúde metabólica, tanto do diabético quanto de quem tem resistência insulínica, quem tem problema no triglicérides, em geral, síndrome metabólica em geral. Então, qual que é o problema? Esse acúmulo patológico de gordura em volta dos órgãos te deixa mais doente. E o que a gente observa? Quando você emagrece lá, nos órgãos, você fica mais saudável. Então, muito das disfunções da célula pancreática que o diabético tem, por exemplo, quando ele é exposto a períodos aumentados de jejum, o que vai acontecer? Com a insulina baixa, é possível queimar gordura, principalmente dos órgãos, que é a região onde é mais sensível à insulina. Com o tempo, isso tem estudos já mostrando que você melhora essa gordura no pâncreas. Então, não existe só gordura no fígado. E quando você melhora a gordura no pâncreas, você, inclusive, recupera a ação das células beta. Então, até os diabéticos,
Alguns, a gente não pode prometer a cura para todos, mas até alguns diabéticos que tinham um peptídeo C baixo, uma função de células beta diminuídas, podem recuperar função se eles tiverem a queima de gordura do pâncreas. A gente tem estudos mostrando isso com pacientes com bariátrica, porque a bariátrica nada mais é do que uma redução abrupta de calorias, é como se fosse um jejum cirúrgico. Então, na bariátrica, a gente observa que tem pacientes que saem do hospital no pós-operatório sem diabetes tipo 2. Então, estuda-se, tem essa teoria de que alguns gramas que você perca de gordura no pâncreas podem ser o suficiente para reverter boa parte da disfunção das células beta que nós médicos aprendemos que era irreversível. Então, esses estudos em ratos são estúpidos, porque a gente não pode perder tempo com ratos quando a gente já tem resultado em humano. Isso é voltar para trás e regredir. Então, a gente não pode olhar para trás quando a gente está comparando o efeito nos humanos. É diferente do estudo do jejum em ratos. Tem alguns tipos de estudos que a gente ainda não pode fazer em humano. Por exemplo, tem estudo em rato testando jejum que utiliza 6, 7 vezes a dose de quimioterapia máxima que um humano aguentaria. Então, é lógico que a gente não vai fazer isso num ser humano. Para isso é útil ainda estudar o efeito protetor do jejum para tratamento de câncer, por exemplo. Mas quando a gente já tem estudo em humanos, não é muito inteligente a gente ficar assustado com o resultado de ratos. Fora que a equivalência entre horas de jejum para ratos é muito maior do que para humanos. Então, por exemplo, se você jejua um dia de rato, pode ser o equivalente entre 5 a 7 dias no ser humano. Então, nem isso a gente conseguiu ainda achar equivalência. Então, realmente, basear uma resposta em ratos, sendo que a gente já tem estudo em humanos, sendo que, por exemplo, o Dr. Fung publicou mês passado um, ano passado outro, série de casos relatando reversão do diabetes tipo 2 com jejum. Então, assim, a gente precisa pôr a cabeça no lugar e se cercar de estudos melhores, né, Flávia? Com certeza. Outra pergunta, na sua opinião, quais são as principais diferenças entre o jejum de 16 horas e os que a gente falou, de 36 horas, na prática? O que tem diferença? Olha, é o seguinte, eu falo que não dá pra gente chegar no de 36 sem antes ter ficado craque no de 16. Porque você vai se sentir mal e o que a gente quer é que você goste do jejum e não associar algo ruim. Mas eu adoro especificamente o de 36. Por quê? Porque a vantagem de acumular 2 espaços dormindo, ou seja, você não está acordado, consciente, lembrando que está sem comer, você usa 2 períodos desse associado com 3 refeições que você pula. É muito prático e a vantagem é gigante, porque a gente sabe que dependendo da sua dieta, até 24 horas em jejum, você só está queimando glicogênio. Você não está nem usando gordura, você está usando glicose, mas a sua glicose guardada. Você não comeu, mas você não está gastando gordura. Depois das 24 horas é garantido, quase garantido, né? Que a gente está chegando ao fim do estoque do glicogênio. A gente acredita que entre 24 e 30 horas seja o de todo mundo, que é o horário, que é o período que a gente mais ativa a autofagia, porque a gente começa a reciclar proteína antes de começar a acessar o nosso estoque de gordura full power. Então, esse período é maravilhoso para quem quer ativar, queimar gordura, quer melhorar sobras de pele, né? Porque a gente não pode afirmar assim, eu como médica não posso falar, gente, queima a pele, você não vai ficar com sobra. Eu não posso porque eu não tenho estudo, mas a gente tem a prática, né, Flávia? Você tem as suas clientes de sucesso aí que estão para prova. E eu tenho também os meus pacientes, eu tenho também os que eu vi lá com o Dr. Fung, porque o Dr. Fung, como está há 5 anos, 5, 6 anos aplicando, ele tem pacientes que perderam muitos e muitos quilos e nenhum deles foi para cirurgia plástica. Então, apesar de a gente não poder provar com estudo, o jejum, apesar de ser um método milenar, é novo na parte de estudos. Então, isso a gente ainda não pode afirmar
do ponto de vista médico, mas do ponto de vista prático é o que a gente observa, não é isso, Flávia? Me conta. Exatamente. E eu acho o de 36 fantástico. A primeira vez que eu particularmente fiz, assim, quando você acorda inteirando as 36 horas, você tá com menos fome do que no dia anterior. A primeira vez que eu fiz, eu falei, não é possível. Você tá com aquela sensação, né, até um pouco de enjoo, você toma água, até para tomar água tem que ser mais devagar, né, porque você já sente uma diferença, uma sensação muito grande, então você vai tomar água mais devagar, né, a respiração, tudo muda, o coração fica mais acelerado, e aí eu pensei, não, gente, emagrecer assim é muito fácil, né, primeiro que você perde a fome, né, porque todas as dietas, daí eu já fiz várias dietas, e a coisa mais difícil de lidar é você ficar olhando no relógio e você ficar lidando com aquela fome constante. Você come, daqui meia hora parece que você não comeu, você não está saciado, né? Eu lembro que eu pegava os papeizinhos das Nutris e eu falava assim, gente, mas eu tô com muita fome, deixa eu fazer o seguinte, eu vou comer o lanchinho das 5 e vou comer o lanchinho da ceia, tudo junto nas 5 horas, porque era o horário que mais me dava fome no centro cirúrgico. Eu falava, gente, eu vou juntar as 2 ceias e aí depois eu só janto. Eu vivia com fome. Eu obedecia, só que me irritava, me dava mau humor. Eu vivia com fome mesmo. Então eu compartilho a mesma aflição. Nada é pior do que ter a algema de ficar obcecado com comida. E esse que é o problema, gente, de contar caloria e viver em low fat. Porque a gente sabe que contar caloria, viver com poucas calorias, prolonga a sua vida, dá longevidade, pode aumentar uma série de benefícios, só que ninguém aguenta viver assim. Então, constante, qual é o benefício de querer fazer low fat se ninguém aguenta fazer low fat? Você fica, nossa, eu vou fazer essa dieta até o carnaval. Chegou o carnaval, eu vou beber tudo que dá, comer tudo que voltar inchado, que nem um balãozinho de volta para casa, de volta a estaca zero. Isso não é vida, gente. A gente precisa se limitar, né? Então, eu lembro, nunca me esqueço que eu era aplicada. Eu sempre, quando eu resolvi emagrecer, eu vou fazer tudo que tem que fazer. E aí a nutricionista me falou, me passou toda a dieta. E eu saía do treino, Maíra, com uma fome, porque eu comia tapioca com banana antes do treino. E 2 horas depois eu chegava em casa irritada, assim, eu falei, não é possível. Falei pra ela, olha, não dá, eu não consigo ver assim. Ela, coloca uma maçã. Eu falei, pô, maçã que uma maçã? Maçã, nada me deixava com mais fome. Verdade mesmo, eu comia maçã, eu falava, gente, eu acho que eu tenho um problema muito sério, porque eu tenho fome, as pessoas mandam comer para lanche, mas eu fico com muita fome. Então, depois que a gente entende o efeito dos hormônios, é até um pouco triste, né? Pensar o quanto que a gente perdeu de tempo e dinheiro. Eu lembro que eu fazia academia, você não vai acreditar o que eu tomava durante a academia. Nossa, eu sofro mesmo. Eu tomava maltodestrina. Então, eu ficava lá dando golinhos de maltodestrina enquanto eu tentava emagrecer. Gente, é muito triste mesmo. Então, o que a gente está fazendo aqui realmente é importante, porque você vai economizar dinheiro, você não vai gastar mais com maltodestrina no treino, nem com dadinho de tapioca, nem com banana com aveia e mel, porque o nosso pré-treino, quanto mais gordura a gente tem, e olha para a nossa barriguinha, se tem gordura ali, você já tem o seu pré-treino. Você só precisa de adaptação para fazer treinos pesados com jejum, porque essa é uma dúvida que eu recebi bastante. Se pode fazer exercício durante protocolos de jejum entre 24 e 48 horas. Pessoal, não só pode, como eu acho que deve. Porque quanto mais ativo você tiver durante o jejum, mais você estimula a liberação dos hormônios que vão te proteger da queima de massa magra. Então, é protetor fazer exercício. A única coisa que você vai precisar é adaptar. Então, por exemplo, se você faz CrossFit e você começou a fazer os protocolos de jejum, é garantido por estudo, eu tenho que provar, eu tenho que comprovar para vocês, você vai se sentir péssimo. Entre 4 a 8 semanas, até você acostumar, você vai se sentir mal. Não é que não vai estar... Você vai se sentir mal, você vai render menos e você vai me odiar. Depois, suas mitocôndrias vão se acostumar e aí você vai começar a treinar em paz, desde que você reponha sal e tome água o suficiente. Se você não fizer isso, você vai realmente, é garantido que você não vai se sentir bem e aí não vale a pena fazer.
Sim. E essa adaptação, Maíra, é não só para quem faz CrossFit, né? Mas igual você estava falando, para aquela pessoa que come o dia inteiro e resolve, né, espaçar essas refeições. Só de diminuir a quantidade de carboidratos, ela vai passar por essa adaptação, né? Sim, esse período de adaptação é conhecido, estudado e orientado se você estiver fazendo com ajuda. Se você estiver fazendo sem ajuda, ajuda muito, conforta o coração saber que isso é temporário, isso diminui se você tomar água e tomar sal o suficiente. Lembrando, as pessoas ainda têm medo do sal. O que você precisa entender? Cada vez que você come, tem sódio em tudo que você come. Tem um pouquinho de sódio nos vegetais, na carne, no sal que você põe na comida, etc. Imagina que você não está comendo nada, ou seja, você não está adicionando zero sódio na sua dieta. Além disso, a sua insulina está caindo. O que acontece com a insulina quando ela cai? No seu rim, ela avisa, ela dá um sinal assim, rim, joga esse excesso de água e esse excesso de sal fora. E daí, somando com isso, vamos supor que a pessoa tem medo de sal, quer emagrecer, não está comendo nada, não está bebendo água porque não tem hábito e ainda resolve tomar o chá emagrecedor Desinchar. Desculpa falar marca, não é por mal, mas eu só estou falando porque é muito popular. O Desinchar é um chá diurético. Gente, pense comigo. Você não comeu o sal que você normalmente come, você já está com a insulina baixa, com o seu rim excretando mais sódio, chama natriurese do jejum, para vocês verem que não é brincadeira isso, é fisiológico. E ainda você está tomando um chá diurético. Então, essas pessoas, elas correm um risco grave de cair, de ficar com tontura, cair da escada, bater a cabeça. Exato. Hipoglicemia nem tanto. Se a pessoa não é diabética e não usa medicação, ela não vai ter hipoglicemia. Mas ela vai ter uma sensação que é muito parecida com hipoglicemia, que se ela não tiver um medidor para ver que ela não está hipoglicêmica, ela vai achar que é hipoglicemia, porque é uma sensação de cabeça leve, tontura. Ela pode ter tremor, porque quando a gente está muito desidratado, a gente ativa o nosso sistema simpático ainda mais. Então, aqueles hormônios adrenérgicos vão aumentar. Você pode ter tremor, náusea, até vômito. Então, pessoal, isso é um sinal de alerta. Você realmente precisa levar o jejum a sério e fazer direito com responsabilidade, porque não é brincadeira de criança. É uma terapia muito eficaz para uma série de doenças relacionadas ao excesso de insulina. Não é só para emagrecer, mas é tão importante que até para desinchar serve. Então, você não vai tomar chás diuréticos e você vai lembrar que você precisa repor água e sal com mais seriedade, porque as pessoas acham engraçado. Sabe que eu não tomo água o dia inteiro? É bonitinho? Não é bonitinho, gente. No jejum você vai passar mal e aí você vai atribuir uma prática extremamente saudável que te ajuda a poupar medicações, a deixar de precisar de medicações. Você deixa de usar uma prática tão maravilhosa como essa porque você está fazendo mal, você está fazendo errado de um jeito irresponsável. Então, é muito importante falar sobre o sal. Outra pergunta que eu vejo que as pessoas erram muito é na hora de se alimentar.